Olá, pessoas queridas. Eu sou AJ e para começar essa conversa aqui, gostaria muito que você pudesse chamar todo mundo que tá aí com você. Não importa a idade. Vem todo mundo comigo porque essa conversa que a gente vai ter agora é muito necessária. Bom, primeiramente, queria dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui agora são experiências muito pessoais minhas, né? Mas eu sei que eu vou falar por muita pessoa que tá me ouvindo aí também. Então, a ideia agora é que você silencie e abra bem os seus ouvidos, porque é muito importante dar ouvidos às pessoas que vão falar da experiência delas, né? E é muito importante. Bom, primeiramente eu queria dizer que o que eu vou falar aqui hoje, que é sobre não binariedade, eu vou falar sobre gênero. Eu não vou falar sobre orientação sexual. O que significa que eu, AJ, não vou falar sobre a quem eu me atraio, né? Por quem eu me atraio. Eu vou falar basicamente sobre a minha vivência, eu comigo, como eu me vejo, o que eu sinto e como eu me expresso como pessoa, né? Quando a gente fala sobre não binariedade, a gente está falando sobre, primeiramente, a existência de um binário. O que é o binário? Dois lados, né? Então a gente tem ser homem e ser mulher. E quando a gente fala sobre não binariedade, a gente está falando sobre algo que está aqui no meio ou fora disso tudo, não é mesmo? Então, basicamente, eu, AJ, quando eu falo sobre a minha existência, eu falo sobre uma pessoa que não se encontra nem em nenhum desses polos que são estipulados pela sociedade. Quando a gente nasce, a gente só tem essas duas opções. Então, basicamente, se eu tenho um bebê, ou esse bebê vai ser menino, ou esse bebê vai ser menina, né? Na sociedade. Porque quando a gente fala das imposições da sociedade, né? Porque quando a gente fala da sociedade como um todo, a gente está falando de um lugar em que existem muito mais outras coisas do que essas duas que nos são apresentadas no dia a dia, em todos os lugares. Se você vai ao médico, se você vai fazer a sua matrícula numa escola, se você vai preencher um formulário na internet, na maioria dos lugares a gente encontra apenas essas duas opções. Ou você é homem, ou você é mulher. Porém, quando a gente fala sobre identidade de gênero, a gente está falando de muitas outras possibilidades, né? Então eu vou contar um pouquinho mais da minha história. Basicamente, eu, AJ, lá atrás, comecei, né? Bom, eu vou fazer 30 anos agora, 6 de julho, né? Lá atrás, quando eu tinha os meus 11, 12 anos, eu já sabia que eu não era exatamente o que as pessoas esperavam que eu fosse ser, né? E nesse momento eu tô falando sobre orientação sexual, né? Lá atrás, eu sabia que eu me atraía por meninas, né? E de alguma forma, mesmo não ouvindo os meus pais falando mal sobre isso, eu sabia que isso não era esperado por mim. Ou seja, que isso era errado. E vocês podem imaginar como isso doeu, né? Porque tudo que a gente quer é fazer parte, né? Seja esse grupo qual ele seja. A gente quer fazer parte de algum grupo, né? E nesse momento, quando eu falo de 11, 12 anos, eu queria fazer parte, eu queria estar integrada na minha própria família. Eu queria que essa família me visse também como parte dela. Então, o que eu entendi que era para eu fazer era reprimir. Então, basicamente, eu comecei a conversar muito menos. Eu lembro da minha mãe falar: "Filha, por que você não conversa comigo?" E eu só sabia olhar para ela e falar: "Não sei". Mas eu sabia em partes o que estava acontecendo comigo, eu já sabia, né? Então, depois de um tempo, eu fui percebendo que na verdade eu gostava das duas coisas, né? Das duas coisas, novamente, que são apresentadas pra gente. Eu gostava tanto de homens quanto de mulheres, né? E aí, enfim, fui experienciando tudo isso. Até que chegou nos meus 20 e poucos anos, ali no começo dos 20 anos, né? E eu comecei a perceber que, na verdade, a minha vivência, ela também tinha a ver com o gênero. Porque veja bem, a gente tá falando de duas coisas distintas. A gente tá falando de orientação sexual, que é por quem eu me atraio, né? Pode ser afetivamente, romanticamente, sexualmente, seja lá o que for, né? E eu estou falando de gênero, que é como eu me vejo, né? Qual é a expressão que eu tenho pra mim mesma, tá? Então, basicamente, eu comecei a perceber que eu acho que também tinha alguma coisa de gênero naquilo que eu tava sentindo, né? E eu tive uma conversa muito valiosa com uma menina que eu ficava lá no passado, em que ela disse pra mim que ela não se sentia nem menino nem menina. E aí,
quando ela me falou aquilo, o meu primeiro movimento foi estranhar, né? E eu sei que vocês que estão me ouvindo talvez estejam sentindo a mesma coisa que eu senti naquele momento. Eu estranhei e falei, nossa, pra ser sincera, no primeiro momento eu senti, nossa, que besteira, né? E veja bem, tudo bem sentir essas coisas, desde que a gente sinta para a gente, desde que a gente não aponte o dedo pra ninguém pra dizer, viu, isso que você é uma besteira, que é o tipo de comentário que eu recebo bastante nas postagens que eu faço, né? Dizendo que eu não existo e etc. Bom, basicamente, quando ela me falou isso, me acendeu ali um alerta, eu falei, bom, tem alguma coisa aqui, porque eu sou esse tipo de pessoa, né? Quando eu vejo alguma coisa que me é esquisita, eu não me contento com esse sentimento de, ai, que besteira. Eu gosto de ir atrás, e eu acho muito importante falar isso. Eu acho muito importante que você que tá aí me assistindo, saiba que tá nas nossas próprias mãos entender a vida das pessoas e pelo que elas passam, né? Então, se você sentiu uma estranheza, bom, não tem problema a princípio, né? Mas vai atrás, vai entender de onde vem essa estranheza, por que essa estranheza existe, vá conhecer outras pessoas, porque eu, AJ, tô contando aqui uma história pra vocês, né? Mas existem infinitas outras possibilidades de outras milhões, sei lá, bilhões de pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passo, né? Ou coisas semelhantes, né? Então foi isso que eu fiz. Eu olhei e achei esquisito e falei, não, vou atrás. E aí eu fui assistir a um canal, né? Que isso já faz uns 4, 5 anos. Eu fui assistir e eu vi uma pessoa lá dizendo que era uma pessoa não binária. E ela explicou como ela se sentia. E eu olhei e falei, cara, eu me sinto assim, né? E como que é esse assim, né? Bom, vou falar novamente, vou enfatizar que é uma experiência muito minha, né? Basicamente, eu sinto que eu não me enquadro em nenhuma dessas caixinhas, né, que a sociedade nos impõe, né? Então, quando você nasce, você recebe uma caixinha ali, né? Muito antes de você nascer, essa caixinha ela já tá ali, né? Mas você só percebe quando você nasce, né? Quando você tá aqui no mundão. Você recebe essa caixinha e eu comecei a perceber que eu me encaixava em muito pouco do que estava ali. Até me encaixava em algumas coisas, mas a pergunta que ficou na minha cabeça, que fica na minha cabeça hoje é: eu me encaixo porque eu quero me encaixar ou eu me encaixo porque eu fui socializada dessa forma, né? Então, eu comecei a olhar para essa caixinha desde muito pequena e perceber, né? Mas aí você pode falar, então você é um menino. E aí, não também. Porque quando eu pego essa caixinha do menino, muito pouco ela me representa também, né? Então eu comecei a sentir tudo isso, né? E aí eu vou explicar que, basicamente, eu, AJ, não sinto necessidade de modificar o meu corpo, de tomar hormônio, de fazer nenhuma transformação, né? Eu, AJ, porque eu, na minha vivência, não é aí que existe uma interferência. Existe uma interferência na vida social, em como as pessoas interagem umas com as outras, né? Então eu acho assim que essa separação de coisa de menino, coisa de menina, que vai pra vida adulta, até quando você tem, sei lá, seus 100 anos, existe isso de o que mulher faz e o que homem faz, isso não me representa. Eu acho que nós podemos fazer tudo. Claro que é muito importante eu dizer que eu entendo que o mundo me vê como uma mulher, então eu preciso lutar, né? Assim como qualquer outra pessoa, mesmo não sendo mulher, eu preciso lutar pelos direitos das mulheres, né? Porque eu sei como a sociedade me vê e eu sei tudo que eu preciso garantir para que eu e todas as mulheres vivamos bem, né? Porém, eu, na minha vivência, eu sozinha, eu me enxergo apenas como uma pessoa. É assim que eu me sinto, né? Então, a minha companheira, quando a gente se conheceu, ela perguntava, mas o que você sente? Basicamente, eu me sinto uma pessoa. Eu me sinto muito maior do que essas caixas que foram tentando colocar em mim durante uma vida inteira. Não só pela minha família, mas por qualquer lugar que eu passo, eu ainda sinto as pessoas querendo que eu caiba nessas caixas. E essas caixas, pra mim, são muito limitantes, né? Eu entendo que essas caixas elas tragam segurança para algumas pessoas, mas para mim essas caixas são muito limitantes. Então, eu gosto muito de explorar o que está sempre fora das coisas, né? Então, é assim que eu me sinto. Eu me sinto uma pessoa, eu sinto que não precisa ter um lugar específico para eu ficar, né? Um lugar específico do que eu faço, como o meu corpo deve ser, principalmente, né? O nosso corpo é livre, o nosso corpo ele pode ser de qualquer forma. Então, se você que está aí me ouvindo, você sente que você precisa fazer uma modificação,
ótimo. Se você sente que você não precisa fazer modificação nenhuma, ótimo também. Tá tudo certo, né? Então, basicamente, é essa a minha vivência. Eu me sinto uma pessoa incrível, inclusive, porque por muito tempo eu senti que, por não caber em lugar nenhum, eu era uma pessoa ruim, uma pessoa que não era digna de sentir prazer, nenhum tipo de prazer, não era uma pessoa digna de ter pessoas ao meu redor, de ser amada, de ser aceita, de ser validada, de ser respeitada, né? Mas hoje, depois de muita terapia, eu entendo que tá tudo bem comigo, né? Talvez não esteja tudo bem com o mundo e o mundo precisa rever um monte de coisa, então eu gosto muito de dizer que não existe nascer no corpo errado, né? Existe, na verdade, o corpo errado que a sociedade vê como errado. Então, gostaria muito de dizer aí pra você que tá me ouvindo que tá tudo bem com você, tá tudo bem comigo e que a gente pode sim e deve caminhar junto. Caminhar junta e caminhar junte, porque não existe luta sozinha, né? Então as minhas lutas são suas lutas também, porque eu costumo dizer que se existe uma pessoa que está se sentindo deixada de lado, não tá bom, né? Todo mundo precisa se sentir acolhido, tá bem? Então, é esse o meu recado. Se quiser continuar essa conversa, é só me procurar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é aj.ardas. Um grande beijo para vocês.